Olá, olá, boa noite. Aqui estamos nós, nessa segunda-feira, dia de encontro do meu projeto Eu, Elas, Nós. Esse projeto que acontece sempre às segundas-feiras, o encontro às 20 horas, onde eu tenho o prazer de receber uma mulherada incrível que eu sempre menciono, que eu tenho o privilégio de conhecer depois de uma trajetória de 33 anos na educação, majoritariamente na educação pública, que eu acredito muito. Vou deixar aqui os parabéns para minha amiga Cristiane Kiel, Cris Kiel, que assinou a aposentadoria tão merecida dela. Nesses dias aqui eu vi a postagem, vou parabenizá-la. E o encontro de hoje denominado de O Caminho, Os Caminhos na Literatura, para a gente receber e conhecer e tirar proveito dessa maravilhosa que é a Alice Negrão. Eu vou adicioná-la aqui já já. E eu espero muito que todo mundo curta. Eu sempre explico que os vídeos ficam depois disponíveis na íntegra no meu canal do YouTube, Alessandra Colasso Escritora. Corre lá para ver o que já aconteceu e aproveitar para ver os próximos encontros também, além de hoje. Esse projeto tem o intuito de estar com mulheres para falar da vida, para falar de leitura, para falar de literatura nas diferentes possibilidades. É um trabalho que eu tenho gostado bastante de realizar. Ele é uma história de vida e uma vida cheia de histórias. Então vem com a gente para receber a Liz Negrão aqui. Mandei o convite para ela. Esperar ela dividir a tela aqui com a gente. Vamos ver, vamos ver. Ai, peraí, que eu, ao invés de mandar o convite para ela... Ai, meu Deus, eu mandei me dando trabalho. Hoje eu cliquei errado aqui. Agora Agora sim. foi. Olá, boa noite. Tudo bem, Liz? Tudo bem, Ale? Como você tá? Tudo certo? Bem também, bem também. Como Que que foi o bom. retorno da Flip para você? Já está trabalhando em outros projetos que eu sei, mas está tudo certo? Tá tudo certo. Bem cansativo, né? A Flip sempre é É, aquele aquele momento pós-flip que a gente fica de ressaca. É o ressaca é estranho flip. a gente falar isso, né? Porque realmente é muito gostoso, Muito mas bom, de mas fato a cansa. gente Cansa. volta um pouquinho diferente, vai se estabilizando depois. Com certeza. Você tá conseguindo me ouvir direitinho? Eu tô. E Tá? o meu Ah, som tá tranquilo também? tá perfeito. Deixa eu só Beleza. desligar o WhatsApp aqui, porque senão ele fica Não para, tocando né? o tempo inteiro. É só um minutinho. Deixa eu só ver. Eu Pronto. vou iniciando aqui a apresentação, Perfeito. porque se eu não me cuidar de mim mesma, menina, eu sigo tudo que eu mesma falei que eu ia seguir. Normal. Então, vamos lá. A gente está aqui com essa lindeza, que é a Liz Negrão, que eu tive o Que prazer de bom. conhecer, me inscrevendo numa das possibilidades, mais de uma, de cursos que ela oferece. Quem ainda não conhece, corre, porque não está perdendo, porque ainda dá tempo. A Liz, ela é escritora, poeta, leitora crítica, mentora de escrita criativa. Ela é ganhadora de 5 prêmios literários, autora de 4 livros, incluindo a sua última obra, Cicatrizes ao Sol, que eu já separei aqui, eu preciso fazer a leitura de um texto aqui, Que que eu linda. preciso. Está até separadinho aqui, cheio de Marca. marcações no livro. Adoro. Bom, ela tem aí um trabalho bastante significativo e bastante bonito.
Obrigada. dentro da literatura e pelos canais possíveis aqui, né? Pela internet, pelas redes sociais, ela vai estar divulgando tudo isso para a gente também. Com certeza. Ela atua como mentora de escrita criativa, publicação e marketing de livros. Então, a gente tem aí um combo, né? Um Tá compilado, bom. porque assim, alguém que gosta de ler, beleza, check. Aí alguém que também escreve, legal, mais um. E não escreve só no gênero, bota lá mais um check. E aí, se envolveu tanto e vou ser redundante aqui, porque você provavelmente vai demonstrar isso para a gente, se envolveu tanto de forma tão verdadeira e apaixonada pela literatura, que fez disso o seu trabalho, e a gente sabe que isso não é fácil. Eu sempre compartilho com as pessoas que, assim, eu trabalhei 33 anos na educação, li o quanto foi possível e escolhi títulos também em função de como eu estava Uhum. exausta, acabada. Ou seja, é, você acaba não tirando o melhor que a literatura tem para te oferecer quando você divide o seu tempo com outro trabalho, que também é Uhum. um trabalho, no meu caso, que eu amo muito, assim, eu acredito muito na educação, e me dediquei muito, aceitei todas as propostas, todos os desafios possíveis e imagináveis, tanto dentro das escolas onde eu tive o prazer de trabalhar, quanto na rede como um todo, numa perspectiva maior, numa visão mais macro. E não me arrependo, mas eu não tinha o tempo que eu gostaria. A Uhum. escrita, por sua vez, era onde eu me descarregava e me recarregava, mas era uma coisa bastante solta, era o que dava, o que vinha, o que eu conseguia, aonde estivesse, se fosse papel, se fosse computador, se fosse, enfim, que não é o que a Liz decidiu fazer da própria vida, né? Uma vez ela compartilhou com a gente que ela recusou assumir um cargo num concurso público, porque Uhum. ela já tinha se aventurado e já tinha sido arrebatada por esse mundo. Não tem a ver com uma coisa muito lógica, que as pessoas acham que é até uma loucura, Você né? é louca. Mas não é? Porque a gente precisa mesmo de um mínimo de segurança na vida, no tempo, na vida financeira, no mínimo que a gente consegue estruturar para os nossos dias, né? Não adianta pensar no futuro muito distante, mas a gente se preocupa, enfim. E aí comecei a falar isso para explicar que esse combo que a Lisa acabou se apropriando, estudando, se formando e agora formando pessoas, ele é realmente muito completo, com uma visão bastante aguçada de todas essas etapas. Não é uma pessoa que vai fazer tudo isso e vai passar um paninho em cada item, né? Tanto por experiência própria como professora, né? Então eu acho isso realmente incrível e, Obrigada. portanto, eu tenho que agradecer você ter aceitado estar aqui nesse encontro, fiquei Claro, realmente muito feliz. eu que agradeço, Alessandra. Muito, muito obrigada, pelo convite. É um prazer estar aqui para falar de literatura, para falar dos caminhos, os caminhos, né? Não existe um caminho só, são vários caminhos e não existe um caminho certo. Isso é muito importante as pessoas saberem também. Mas é engraçado você falar isso, né? Muita gente acha que eu fui doida, que eu sou maluca. E assim, eu tenho uma missão, eu tenho um propósito. E eu comecei a escrever, eu sei que você vai me perguntar várias coisas, né? Mas eu comecei a escrever tarde. Eu não comecei a escrever desde criança, sabe? Tem aquela coisa assim,
meu sonho é ser escritora. Nossa, você acordou com 10 anos de idade e fala: não, quero ser escritora. Nunca tive esse sonho, gente. Nunca. Isso foi um acontecimento na minha vida. Foi um acontecimento. Eu, quando tinha 10 anos, o meu sonho era ser modelo. E não era nada disso, assim. E depois eu fui, né, meio crescendo e sabendo, vendo que esse não era meu sonho, na verdade, era o sonho da minha mãe. Então, e aí, mas faz parte. E é interessante a gente pensar que cada um vem com um background diferente, cada um desperta a escrita numa idade, num momento diferente. Às vezes por alegria, às vezes por alguma dor que aconteceu, às vezes por um sonho guardado ali na gaveta, né? O meu Instagram se chama Textos Engavetados, exatamente por isso, porque eu tenho um livro em 2018 que eu lancei com esse nome, que foi realmente isso. Foram textos meus que eu engavetei e nunca tinha colocado no formato de um livro. E depois, quando eu formei a empresa, né, a escola, da mentoria, das oficinas, pensei em textos engavetados exatamente por isso, porque é aquela gana de querer colocar para fora aquilo que a gente tem dentro. E, e é muito interessante isso, né, da gente ter essa fome de escrever. E isso pode despertar em momentos diferentes da vida, né? Não existe, por isso que eu falo, não existe caminho certo, não existe o caminho, existem caminhos, né? Isso é muito importante as pessoas entenderem. É verdade. E até para começar, né, Liz? Você contou aí como é que foi, né? Que não foi uma coisa de pequena, de criança. Não, Ou não. seja, o tempo também é um caminho diferente para cada pessoa. E a Sim. nossa literatura, em especial a brasileira que eu tenho acompanhado um pouco mais, ela é repleta, em especial de mulheres cuja publicação foi extremamente tardia, né? Uhum. Por vários Muitas, motivos, as mulheres demoraram para escrever e demoraram muito para publicar, né? exatamente. Se eu for Ô, recordar, por Liz, deixa eu exemplo, perguntar uma coisa. claro, Eu estou travando? Tá um travando ou pouquinho. não? A sua voz não, Eu, mas será que a imagem tá um pouquinho, mas já voltou. Será que se eu trocar aqui, eu vou abrir a porta para ver se a internet melhora, senão eu vou tirar e vou ficar só com. Bom, Vamos ver se vai legal, melhorar. Que legal ficar perto do eu me modem. olhando aqui, Uhum, melhorou? eu tô te ouvindo. Tá. Bom, se Melhorou. tiver estranho, você me fala, porque para Tá. mim parece que está instável. Bom, então antes de continuar, eu queria ler um texto da Liz e eu quero ler mesmo. O livro dela, Cicatrizes ao Sol, essa capa linda. Quem me acompanha fica de saco cheio de me ouvir falar, porque, tipo, eu sou apaixonada por capas, então eu olho bastante. Eu também Eu gosto. escolhi aqui o silêncio, né? O silêncio fala. Há um silêncio em mim que grita, há um silêncio em você que ninguém ouve. Tudo tem o peso das palavras que se foram. Tudo tem o peso das palavras que ficaram. O peso de tudo que você não disse, o peso de tudo que vivemos e deixamos morrer sem nome. Gente, é muito bonito, é Ai, muito que lindo. bonito. Tem outros Obrigada. aqui, mas a live não é um sarau, embora também possa ser, mas eu amo muito. Obrigada a você por escrever essas coisas lindas para a gente poder ler. Eu que agradeço, Ale. Muito obrigada por ler Ah, meu texto. então É vamos engraçado lá. quando a gente ouve assim, parece, "Ah, mas eu escrevi isso, eu tenho essa amnésia, tá?"
Muito Outro doido. dia eu Eu tenho tenho um muita livre caderno onde eu autoral. escrevo, eu tenho um caderno onde eu escrevo à mão. E Uhum. aí eu pego e vou passando para o Drive, né? E aí Sim. nesse momento já é uma reescrita, porque eu não consigo copiar tal e qual. Aí, beleza. Aí, toda vez que eu abro o Drive para olhar o que já está lá, para continuar esse processo de alimentar, para não ficar um monte de texto só no papel físico, né, que depois dá trabalho para a gente, né? Ou Aí eu ficou. leio os negócios e tenho essa sensação de tipo, nossa, fui eu que escrevi isso. Se não tivesse aqui no meu Drive, eu ia falar que não fui eu. Mas faz Bem, parte. Diz que isso é bem comum, né? Você eu acha que acho eu que é devo trocar normal. a internet? Você quer colocar nos dados para ver se melhora? É porque tá no Wi-Fi. Tá, Wi-Fi? Tenta colocar nos tá no dados para ver se Wi-Fi. melhora. É. Às vezes, No, dependendo no do 5G, momento, você diz, né? nos dados é Bom, dados normal. se eu cair, daqui a pouco eu volto. Se cair, não tem problema, só não passar do chão. Só não passar do chão. Tudo certo. Voltei agora no 5G. Agora, eu acho que tá melhor, viu? Tá melhor? Então vamos na fé. Qualquer coisa a gente Vamos na fé. volta. Mas aí, fala. Bom, vamos lá. Hum. Ô, Liz, e considerando isso tudo, tem mais alguma coisa que você gosta de dizer sobre si mesma quando está se apresentando? E quando foi que você então se reconheceu como escritora? Olha, é engraçado porque, assim, como eu te falei, né? Eu não me imaginei escritora muito cedo. Mas eu era uma leitora voraz. Então sempre li muito. E com 18 anos, 18 para 19 anos, eu passei no vestibular. Eu fiz letras, obviamente, né? E aí eu estava entediada, porque naquela época eu não trabalhava ainda, mas eu tinha. Eu lia muito. E nesse período, eu passei no vestibular, eu precisava esperar, guardar a entrada na universidade, porque na UERJ a gente passava primeiro semestre ou segundo semestre. E eu passei nas vagas do segundo semestre. Então eu fiquei aguardando, esperando as aulas começarem. E teve greve, né, aquelas coisas todas. E eu estava lendo o a do Harry Potter na época. Eu não li pequenininha, não li novinha, eu li com 18 anos. E eu me apaixonei por aquilo. E na época não tinha o resto não tinha terminado ainda os livros, né? E aí eu falei assim, nossa, não acabou. E eu fiquei. Eu tenho TDAH, né? Agora eu sei que eu tenho TDAH. Então eu tenho um hiperfoco muito grande. Então, quando eu tenho fissura, paixão por alguma coisa, eu vou até o fim. Assim, tipo, eu esgoto aquele tema e de uma forma assim. E aí eu fui ler, não tinha o resto da história. Eu fiquei no computador lendo sobre Harry Potter, até que eu achei no Orkut, né? Era o Orkut, umas histórias falando de continuação do livro. Eu falei, gente, que interessante. Comecei a ler. E dali eu não parei mais. Isso foi em julho de 2006. Olha só, tem 20 anos isso. E eu comecei a ler aquilo, ler, e falei assim, nossa, que legal. E aí fui para um site que tinha que é a famosa fanfiction, né? E aí eu comecei a ler tudo, conheci pessoas que são amigas minhas até hoje por conta das fanfictions de Harry Potter. E eu comecei a escrever. Quando foi setembro daquele ano,
E eu já tinha entrado na universidade, comecei as aulas em agosto, eu comecei a escrever a primeira história. E dali eu comecei a escrever e as pessoas estavam lendo. Eu falei, gente, tem gente lendo o que eu estou escrevendo? Como assim, né? Eu comecei a escrever, escrevi uma, escrevi duas, escrevi três, escrevi 13 fanfictions. E eu tinha até fã-clube no Orkut. Era famosa lá no Uau! site. Tinha um dos. Eu fiquei no ranking da Floreiros e Borrões. Era uma loucura. E a gente chegou a fazer encontro nacional. Era coisa assim. Como eu falei, eu tenho hiperfoco. Quando eu vou no hiperfoco, eu vou mesmo, né? E aí eu falei assim, nossa, eu gosto de escrever. Eu não sabia que eu gostava de escrever. E eu não contei pra ninguém. Quando eu lancei a minha primeira história lá no site, meus pais não sabiam, meus amigos não sabiam, ninguém sabia. Eu fiz escondido. E aí eu comecei a ter amizades do site, né? Eu tinha uma melhor amiga que já faleceu, que foi a Lô. Ela morava numa cidade ao lado da minha, então ela me conheceu me lendo. Ela foi minha primeira leitora que eu conheci ao vivo, assim. E aí eu tinha que explicar para minha mãe, quem é essa menina? Eu falei, não, ela lê minha história, que história, né? E Foi assim. E a aí sua foi família te assim. apoiou nisso? Então, foi, eles me apoiaram na época, eles não sabiam muito o que eu estava fazendo não, né, mas me apoiaram, assim, sempre foram muito apoiadores dos meus sonhos, né, meu pai e minha mãe sempre foram muito apoiadores, são até hoje. Eles super me apoiam, não entendem muito o que eu faço na internet, mas, assim, eles apoiam o que eu faço, tipo, curtem tudo, comentam e tudo. Mas assim, na época não se tinha o alcance que a internet tem hoje, né? Não se tinha pessoas que faziam coisas na internet. Mas eu comecei a escrever dali. E dali eu comecei a estudar escrita. Porque eu comecei a sentir falta de uma estrutura, né? E aí, como eu cresci muito, tinha muitos leitores, quando a gente cresce, a gente tem hater também. Então eu tenho hater desde aquela época. Aí tinha gente que vinha falar pra mim assim: legal, mas tinha que mudar assim, você tem que estudar narratologia, você tem que estudar escrita. Eu falo, gente. E aí eu comecei a consumir um monte de livro, comecei a estudar. E nessa época, eu trabalhava como modelo, né? Eu tinha ali uns bicos, na verdade, não trabalhava, né? Mas eu trabalhava. E na época, eu tinha é que eu não tô em casa, se eu estivesse em casa eu te mostrava. Eu tenho ele guardado até hoje. Um caderno dessa grossura, assim, sabe aquele caderno de 20 matérias, enorme? Eu tinha um calhamaço, assim, um caderno que eu tinha da Mini, super infantil, sempre fui muito menininha, né? E aí um caderno da Mini que eu escrevi. E aí eu fazia igual você, eu escrevia na mão, depois passava pro computador. Isso as fanfictions, né? E, e aí eu fazia alguns trabalhos de modelo no dia. Teve um dia que eu fui para um teste de trabalho lá, e aí era uma agência que ficava uns 20 minutos da minha casa, fui na agência, e teve a aula, e assim, eu fazia, na época, né? Eu fazia curso de inglês, eu fazia conversação, já tinha me formado no curso, mas eu fazia conversação para aprimorar. E eu ia para agência todo sábado, porque tinha trabalho para fazer e tal, aula. E aí o Booker, não sei se você sabe o que que é Booker. Booker é o responsável por arranjar trabalhos pra gente, né? Naquela época, eu era muito magra ali, mas magra mesmo. Eu tinha 50 quilos, 45 quilos aos 19 anos. Eu tenho 1,70 m, 45 quilos. É muito magra, né? É Muito, muito. muito, muito magra. Eu fazia balé, sempre fiz balé, então minha coxa sempre foi grossa, mesmo quando eu era criança, assim, quando eu era adolescente, minha coxa sempre foi grossa, foi musculosa. Então, assim, sempre tive coxa grossa.
por causa do balé. E aí eu cheguei lá e eu saía do curso de inglês e eu ia pra agência. No meio do caminho tinha um McDonald's. E aí eu parava, porque eu não almoçava, no sábado, estava com fome, pegava o McDonald's e levava pra agência. As meninas que moravam na agência comiam alface, tomate. E eu lá como saquinho do McDonald's e comia e não engordava. Metabolismo maravilhoso, né? Agora. Mas aí o Booker viu isso, né? E não foi uma vez só. E aí teve um dia que ele chegou. E eu com meu caderninho, que eu levava meu caderninho, ficava do lado assim, porque eu só prestava atenção na hora que eu fosse chamada. De novo, TDAH, né? Foco, foco, foco. E ficava escrevendo fiction. Ele virou pra mim um dia e falou assim: "O que tá fazendo aqui?" Aí eu virei pra ele: "Ué, tô aqui no teste." Aí ele: "Você nem tinha que estar aqui. Você fica." Ele falou isso. "Você nem tinha que estar aqui. Você fica com esse caderno aí, esse negócio, fica escrevendo o tempo inteiro. Fica comendo McDonald's. Você." Ele falou: "Você é gorda." Ele me chamou de gorda. 1,70 m, 45 quilos. Sério? "Você é gorda, você nem tinha que estar aqui." E eu, com os meus 19 anos, e muito, muito imaturazinha que eu era, né? Mas muito com uma boa carioca que sou, né? O que que eu fiz? Peguei a minha bolsa e mandei ele para aquele lugar que eu não posso falar aqui na internet. Falei: "Ah, é? Então você vai, né?" É. É, Ele nunca levou o mais. maior susto. Que a menininha bonitinha com o caderno da Minnie mandando eu tomar? Que isso, Quietinha? né? Mas hoje, até hoje, Meu, gente, eu agradeço a ele por ele ter feito isso. Sabe por quê? Porque eu nunca mais apareci na agência. Desisti de ser modelo. Eu falei que isso não tem nada a ver comigo. Peguei o caderno e fui escrever. E dali eu comecei a escrever. E aí comecei a escrever as fanfics que eu falei. E quando foi 2011, mais ou menos, fiquei de 2006 até 2011 escrevendo fanfiction. Não só do Harry Potter, mas de outras histórias também. E, e aí, quando foi 2011, eu comecei a escrever mesmo uma ficção, um romance, que ficou engavetado, ele não foi publicado, ele não foi terminado, nem foi publicado, e ele nem vai ser publicado, que é um romance que eu tenho guardado. Mas em 2013, eu falei: eu tenho que estudar, eu vou estudar narratologia. E comecei a estudar, aí eu publiquei pela primeira vez um conto, uma antologia, e dali não parei mais, né? Aí vieram outros contos, vieram outros gêneros. Eu comecei com contos, e aí depois veio a poesia, e aí a poesia explodiu no Facebook. Eu tenho 190 mil pessoas lá dentro. No Facebook, gente, ninguém usa Facebook ainda, mas tem gente lá. 190 mil pessoas lendo as coisas que eu coloco. Meu Deus do céu. E aí explodiu em 2014 a minha página e o Instagram depois, e foi assim. E aí eu fui montando os livros e estudando todas as jornadas possíveis de narratologia, a jornada do herói, da heroína, e fui implementando nas minhas histórias. E outra, depois eu fui parar para pensar, e eu pensei assim: gente, eu desde criança ficava olhando. Minha família é muito noveleira. Minha avó era noveleira, minha mãe é noveleira, minha irmã, minhas tias, todo mundo. E eu desde criança eu sentava no sofá e falava assim: esse final tá errado. Tinha que fazer assim, assim, assim. Eu ficava criticando a narrativa do negócio. Em 2011, na verdade, você, depois de se como escritora, identificou na sua cheguei. história
os Exatamente. sinaizinhos que já existiam, Da né? leitura crítica. Porque eu cheguei, acho que Que eu já contei isso legal! para eu cheguei a contar isso para vocês na turma, não sei se eu cheguei a contar, mas é uma história muito engraçada. Em 2011, eu sempre fui muito noveleira, eu sou noveleira até hoje. Eu vejo novela absurdamente. Aí, agora novela turca também, adoro. Aí, quando foi 2011, a Globo teve uma novela que eu acompanhava, que era muito boa. Não vou falar o nome da novela aqui porque fica chato. Mas o final da novela não foi condizente ao que a narrativa se propôs. E eu mandei um e-mail para a Globo dizendo, É porque eu tinha a 24 anos. criança comentava com a Não, família, a adulta comenta com o autor da eu novela. fiquei, eu lembro que eu estava voltando já trabalhava nessa época, comecei a trabalhar com 20 anos, aí assim, gente, eu voltando do trabalho, indignada que a novela tinha acabado daquela forma. Aí eu virei pra minha mãe e mandei Você não uma vai mensagem: contar que novela que é? "Não sei se pode". Vou contar. É, que vai, né, que a Ué, pessoa vê, sei lá, minha filha, agora os negócios estão viralizando assim do nada, né, não sei. Mas vamos lá, é uma novela essa é uma chamada opinião, não é? É uma opinião, né? A Vida da Gente. Inclusive passou de novo na na Isso. época da pandemia, novamente. E eu fiquei revoltada, porque assim, eu falei, o conta-gotas, e eu já criei os meus símbolos do curso, que eu tenho um curso de romance hoje, né, de ficção, e eu já fui criando os nomes ali para a Globo. Eu falei assim, o conta-gotas está errado. Não, o que que é conta-gotas? Quando a gente deixa umas pistas, o leitor, o que vai acontecer. Então, assim, não é você entregar de mão beijada aquilo que vai acontecer, não é para isso. Mas é como se fosse assim, dá para entender quando a gente pensa no romance de suspense, ou num filme de suspense. Ele pode até deixar não apenas uma possibilidade, né? É, Mas ele vai dando sinais para o fim não cair abruptamente, nada, né? exatamente, exatamente. Porque qual é a questão? A gente entende muito isso numa história de suspense, seja audiovisual ou literária. Você Quem matou Odete Roitman? Quem matou, sei lá. Enfim, aí tem aquela coisa do vamos descobrir o assassino. Não dá para ser qualquer pessoa. Precisa ter um conta-gotas. O que que é isso? Você deixar as pistas, o leitor conseguir entender que aquilo faz sentido. Porque, por exemplo, por mais que, vamos supor, eu tenho um crime aconteceu na história. Eu tenho duas possibilidades, ou três, né? A, B ou C. E eu, com a minha expertise de escrever, eu sou a detentora da história, eu quero fazer com que o leitor pense que é o C, mas na verdade é o A. Que mesmo sendo o A, tem que ser verossímil. Então, quando eu escrevi o e-mail, eu usei exatamente esse argumento. Tudo bem acabar dessa forma, não tem problema nenhum, mas você precisava trazer uma construção, mesmo que pequena, né, alimentar essa verossimilhança até o fim. Porque senão não faz sentido nenhum. Por exemplo, uma história que um romance contemporâneo, que é super realista, super cotidiano. Aí no final o protagonista cria asa e voa. Você vai achar estranho, não vai? No mínimo. Então tem que existir a verossimilhança. Então foi isso que eu trouxe, assim, isso eu trabalho isso totalmente, todos os dias nos livros que eu atendo, todo dia.
E eles responderam alguma coisa, Alice? Não, Não, já tem 15 anos, eu tô aguardando. mas virou uma história boa para contar mesmo, né? Mas ali eu comecei, gente, eu comecei a entender que eu estava analisando histórias o tempo inteiro. E eu faço isso com muita facilidade. Assim, é um dom mesmo. Bem, bem louco, mas adoro fazer isso. E, e se torna algo que faz o tempo todo. Não é uma coisa que você escolhe quando você quer fazer, né? Fica Não, parte de você, né? porque quando você começa a estudar a jornada do herói e narrativa como um todo, você não consegue assistir absolutamente nada, nem ler absolutamente nada, se analisar. É horrível. Horrível também, porque muitas vezes eu tenho um exercício comigo que eu falo que é o meu me time, que é como eu trabalho de casa, eu tenho assim essa coisa do ficar muito em casa e trabalhar de casa o tempo todo, eu me obrigo a ir no cinema uma vez por mês. Porque eu amo cinema, eu gosto. E aí eu tenho muita dificuldade de sentar na mesa na cadeira do cinema e ser a Liz espectadora. Eu tenho muita dificuldade. Eu Fica sento acaba ali. que você acaba trabalhando o tempo todo desse jeito, né? Porque se tudo envolve história, seja ela um Tudo envolve filme, história. ou uma roda de conversa, ou um Sim, livro, você, como escritora, mesmo sem essa antena para todas essas técnicas que são utilizadas na escrita, já trabalharia o tempo todo, que é o que a gente acaba fazendo. Você acaba olhando uma cena e pensando se isso pode cair em alguma escrita sua e assim por diante, né? mas isso é Mas aí horrível. com esse olhar, acho que é mais profunda, né? Oi? Eu um pouquinho. Uma pausa para isso. Eu queria ter uma pausazinha, sabe? Eu queria ter só ser a Liz, né? Não ser a Liz Negrão, ser a Liz normal, a Liz da minha família, de casa. Porque assim, as pessoas, eu me seguro, mas às vezes eu sei o que vai acontecer nas histórias. É bizarro, assim, ter visto. Então, porque eu já né? Eu vou premeditando por conta da construção da narrativa, eu já sei que vai acontecer provavelmente. Aí eu falo assim: "Ih, ele é pai da menina". Minha mãe fica puta. "Mas como que você sabe? Para ela Você é leu tipo spoiler". Eu falei: spoiler. "Não, cara, isso é muito óbvio. Olha quanta gota aqui". Então, assim, É, mas eu acho que isso não tem jeito, é assim mesmo. não, Não é uma eu coisa já que você pode. É. eu E já tá tudo sei. certo. Tá tudo bem. É isso. Faz parte. Faz parte Olis, mesmo. conta pra gente o que você acha mais difícil na carreira de escritora. Olha, tem na eu acho que assim, a carreira de escritora, ela não é fácil mesmo. Mas eu vou assim, vou pontuar um critério de como ser qual o que é difícil, com aquilo que a gente não tem consciência de que tem que fazer. Porque assim, escrever, todo mundo aqui ama, né? Todo mundo que está aqui, que quer escrever um livro, seja ele gênero que for, poesia, prosa, enfim, não importa. Você tem o dom, pode começando agora, mas você tem aquela gana de escrever, de querer colocar seu livro no mundo. E isso é maravilhoso, isso é prazeroso, né? Escrever é a melhor coisa que existe para quem escreve. Só que existem outras funções que ninguém te conta que você tem que fazer.
e é a divulgação do livro. Então, assim, eu acho que o mais difícil não é escrever, não é estudar a escrita, é, né, uma oficina, estudar como você faz, né, fez nos meus cursos. O problema não é esse, que isso é muito natural pra gente, que escreve, que gosta do que faz. Não quem usa IA, tá? Porque aí já é outro papo. Que tá uma confusão Aí já no é meu outra Instagram. história. Tá uma confusão no meu Instagram que você não imagina. Mas você deve ter visto, né, os posts que eu botei esses dias. Mas enfim, quem ama escrever, o problema não é escrever. Agora, as outras funções são difíceis. Que funções são essas? Primeiro, não só da divulgação, mas a questão do caminho de publicação. O conhecimento que você não tem. Você tem o livro guardado na sua gaveta, você tem o livro no seu computador. Como você faz para publicar esse livro? Se você não tem esse conhecimento, você tem armadilhas, né? Gasta um dinheirão para publicar. Não que pagar para publicar seja errado, é aquilo que eu falei, não existe caminho certo, existe caminho que é melhor para você. Mas, assim, essa falta de conhecimento do autor diante do passo a passo, por exemplo, terminei de escrever meu livro, e agora? O que eu tenho que fazer? A pessoa não sabe. Ela não sabe. Então, ela não sabe como ela vai publicar, e isso é um passo muito, muito determinante no resultado que ela vai ter, porque a editora faz diferença sim, né? A gente tem apoio ou não tem, a gente faz diferença sim. E a divulgação, que é canhar de Aquiles de todo mundo. Ninguém sabe vender livro. Por quê? Porque a gente não sabe vender, gente. Escritor ama o quê? Sentar em frente ao computador e escrever. E no século XXI, a gente é obrigada a divulgar nosso livro na internet, né? Ainda aparecer na rede social, que é a coisa mais difícil ainda. Então, eu acho que o mais difícil, se eu pudesse colocar num combo, seria isso, assim, faço do depois do livro, o que eu faço, né? E isso é bem complicado às vezes, né? Eu vejo muita gente perdida completamente diante disso. Eu Achando, concordo, inclusive, Liz. achando, inclusive, que a editora vai divulgar o livro. E a editora tem 560 escritores e ela acha que só porque ela pagou a publicação, a editora vai ficar fazendo propaganda do seu livro todos os dias. Não vai. Então você vai ter que É, aprender. Sinto eu, muito. Pra eu Jéssica. penso que o ler, o estudar, inclusive estudar sobre as etapas da publicação, as possibilidades Uhum. que existem hoje no mercado para você publicar seu livro, Muitos. até aí está tudo meio que faz sentido, porque requer um estudo e uma dedicação para entender aquilo e fazer escolhas, né? Mas, de fato, você acumular a função de divulgador e de vendedor, porque aí são habilidades tão distintas, né, das Distinto. habilidades necessárias para você estudar, para você ler, para você escrever, né? E hoje Verdade. em dia, como tudo se desenvolve, tudo acaba acontecendo no mundo virtual, ainda requer uma cara de pau, É um de pouquinho pau. ali de jogo de cintura e de coragem, com pouca vergonha, com muita vergonha, do jeito que dá, do jeito que cada um consegue, né? Mas é E isso. mesmo assim não garante, porque a Não. gente também está numa roleta russa, você nunca sabe quem vai ser o sorteado da vez, que vai dar certo por algum motivo, né?
E Exatamente. isso realmente é complicado, assim, porque é diferente de você, daquilo que realmente depende só de você, que é você Isso, que é o estudar, escrever. você melhorar, você refazer, você escrever, você reescrever, você aprender que precisa contratar diferentes profissionais para diferentes etapas. Você vai, se esforça, vai lá e faz o que tem que fazer. Mas quando chega na hora de você cair nas graças, né? Igual você falou, mesmo uma editora, ela não vai fazer por você, Não vai, nem a né? Porque editora ela está grande. lá preocupada com o Ó, erro deixa eu falar, dela, né? deixa eu falar uma coisa, assim, é até importante eu usar esse canal seu e não falar só lá no meu. Tem gente, e eu sei que as pessoas vão assistir depois no YouTube, né? Assim, tem gente que acha que, assim, nossa, mas quando eu for contratada para uma editora grande, uma companhia das letras da vida, uma roupa, uma Record, eu não vou precisar divulgar meu livro. Você conta ou eu conto? Porque assim, você vai chegar lá, maravilha, e chegue, todo mundo quer chegar. Uma coisa é você chegar, outra coisa é você se manter lá. Porque se tu não vender, querida, tu sai, é contratada para aquele livro. Agora, se você não atingir a meta que eles passaram para você, e é uma meta alta, não é meta de editora médio porte, nem editora pequena. Uma meta alta. Se tu não traçar essa meta, e aí vai voltar para a editora independente de novo. Então, assim, as pessoas, eu sinto, Ale, que as pessoas. E eu não julgo, não, tá? Eu, assim, não julgo de jeito nenhum, porque eu acho que é, muita, esse ofício nosso, o escritor, ele tem muito glamour, né? As pessoas entendem que existe muito glamour, muito pedestal, muito altar para ele, só que as pessoas não conhecem o dia a dia, a realidade. E, e assim, quando a gente desconhece o mercado, a gente supõe que seja daquela forma que a gente sonhou, e não é, né? Então, assim, eu falo, não porque eu esteja numa editora grande, não estou numa editora independente, mas assim, eu conheço pessoas de editora grande, amigas minhas próximas, amigos meus próximos, e ainda assim eles sofrem o mesmo perrengue que a gente. Então, assim, tem que. Eu falo que quando a gente começa a trabalhar nisso, e aí vai conhecendo pessoas, e as redes também vão te enchendo de conteúdos a respeito, a gente vê escritoras já reconhecidas e renomadas, certamente numa situação bem privilegiada, considerando a dificuldade que é, né, viver de literatura no nosso país. Mesmo essas pessoas, tanto escritores quanto escritoras, estão aí oferecendo cursos de escrita criativa, retiro literário, oficinas, não sei o que lá, seja de um encontro, seja um curso de vários encontros num determinado Exatamente, período mais curto exatamente, de tempo. exatamente. Isso é uma prova real de que mesmo os escritores e as escritoras que estão na lista dos mais vendidos hoje em dia também precisam recorrer aos outros caminhos na literatura, né, para sobreviver e para se manter ali, provavelmente, né? Não é Exatamente. nenhum espaço ele é totalmente conquistado e pronto, acabou. Ele é sempre um gerúndio, ele está sempre em movimento, né? Não dá para você ficar paradinho achando que já chegou em algum lugar, né? E aí isso é importante a gente saber, isso requer consciência, requer humildade, requer Isso.
conhecimento da vulnerabilidade do trabalho, que é isso mesmo, né? E, eu observo bastante isso também. Agora, não resta dúvida de que, no fim das contas, a gente escreve porque a gente gosta e precisa de escrever, né? Porque se você Exato, colocar tudo na ponta do lápis, não faz muito pois sentido, né? eu acho que eu patino nos jardins dessa coisa da missão, assim. Eu fui professora por 18 anos, né, em sala de aula. Então, e hoje, somente hoje, depois de bastante tempo, que eu posso dizer, nossa, a literatura me banca, mas não é da venda de livro, não é mesmo. O meu dinheiro vem dos serviços editoriais das oficinas que eu dou. E não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Tem gente que fala assim: "Ah, as pessoas falam, não sei o que, que vive de literatura e não vive de livro". Eu falei assim: "Em nenhum momento eu disse que eu vivo de livro. Eu não, gente, eu não escondo pra ninguém E isso". nem, e nem tem do que se envergonhar, né? Até porque Não, é nesse momento que você aprende ainda mais, porque o ápice do nosso aprendizado é quando a gente consegue ensinar, né? Você exatamente. conhece mais pessoas, você acaba ampliando a sua rede, e depois dá uma alegria, dá uma felicidade, a gente também precisa ser feliz, né? De Não estar nesse é? meio, de estar fazendo o que gosta, e tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Eu só lamento no sentido da desvalorização, né? Que é difícil realmente a rentabilidade, mas todos os trabalhos que permeiam desde a escrita até a publicação de um livro, eles são lindos e necessários, né? Não tem como a gente desmerecer nenhum dos Exatamente. trabalhos que precisam ser realizados para que bons livros existam, né? Olívia, agora fala para nós, considerando todas essas funções que o mercado literário oferece e que você já trabalha com elas, né, que é a leitura crítica, a mentoria da escrita criativa, a publicação e marketing, o que você mais gosta e o que você acha que é mais difícil ou mais delicado depois da escrita, esse trabalho mesmo, da Só, comunicação e da mentoria. só pergunta de novo porque acho que deu uma falhada. O Tá. que eu acho que é mais Dentro da, fácil? Ah, o que você acha, o que você mais gosta de fazer nesse meio todo, da leitura crítica, da mentoria, tanto com relação à mentoria de escrita, de publicação, de marketing, e o que você acha mais difícil ou mais delicadinho ali de fazer? de tudo que eu faço. Só para pontuar, vamos lá, o que eu faço, né? Eu tenho leitura Isso. crítica, eu tenho as oficinas de escrita, de poesia, de conto, e tenho as mentorias de escrita criativa, e tenho consultoria de publicação, tenho mentoria de publicação e tenho um curso também de escrita criativa para romance, um curso de, conte- de produção de conteúdo para escritores na rede social e tenho mentoria de divulgação. São várias coisas. Então, vamos lá. O que eu mais gosto de fazer, obviamente, como toda escritora na vida, eu gosto de orientar a escrita, né? Seja ela a escrita do zero, então, assim, a mentoria, que a pessoa está ali com a ideia na cabeça e ela não sabe como exercer. Então, eu amo a parte da escrita mesmo, é o que eu fico mais à vontade em relação a, a- não só a conhecimento, mas assim, eu acho que eu tô num lugar ali, mesmo fazendo eu quase não vejo como trabalho, sabe? Então, da escrita. Então, o curso de escrita, a mentoria de escrita, a leitura crítica, que de alguma forma também é de escrita, né? A preparação do texto, mas eu gosto.
E assim, é maravilhoso, você paga pra ler, né? Quem não gosta? Então, a minha eu não diria que seja fácil, mas é o lugar que eu fico mais à vontade. Então, O mais agora, o gostoso. mais gostoso para mim, que fácil não é, né? Você tá ali lendo a Não, história de não. uma outra pessoa, não é fácil. Agora, mais desafiadora para mim é a divulgação. Por quê? Porque eu tenho um curso de escrita criativa chamada Cresci Criativa, de escrita criativa não, desculpa, de divulgação criativa, que é uma IA que ajuda a produzir conteúdo. E aí, as pessoas, para você ajudar as pessoas a divulgar, a produzir o conteúdo, a pessoa tem que saber, a pessoa tem que fazer, né? Então, é uma coisa que. Porque é muito fácil chegar para um autor, um escritor, uma escritora que eu trabalho e falar assim: escreve o capítulo 1 e o 2 que você planejou. A 15 de agosto. Beleza. A pessoa vai fazer. Agora, Reels para divulgar teu livro. Seu lançamento é dia 30 de agosto. Tem 15 dias. Bora fazer o conteúdo. A pessoa não faz, né? Não tô falando que as pessoas não fazem, mas assim, muita gente não consegue fazer, né? Pelo simples fato Talvez, daquilo que a gente talvez o conversou. desafio, talvez o seu mais desafiador, ele exista por conta. Do Isso é o mais outro. difícil para a grande maioria de nós, Exatamente por isso. né? Então, assim, então não é assim, difícil para mim, porque eu consigo fazer para o meu livro, né? Para as minhas coisas. Eu faço, eu não, nunca tive social media na vida, na vida. E eu trabalho no digital há 6 anos. Eu nunca tive social media. Eu sempre fiz propaganda das minhas coisas, quando era de inglês e quando foi de literatura. Eu nunca paguei uma pessoa para fazer para mim. Eu já tive a ajuda de uma amiga uma vez, mas assim, eu nunca paguei ninguém. Eu mesma faço meu Olha conteúdo. isso, mas talvez algumas pessoas precisem, né? Você acha que todo mundo consegue fazer? Ou chega uma hora que a gente tem que sentar e Eu pensar e acho falar, que olha, eu acho não que consigo assim, fazer isso. que depende muito da pessoa. Tem gente que consegue fazer, né? E aí tem pessoas, por exemplo, que aparecem para mim e aí elas falam assim, ah, mas eu queria que você fizesse. Eu falei, não, eu não vou fazer para você. Vou ensinar você a fazer para você mesmo, né? E aí eu falo, olha, se você não, então tá na hora de você de contratar uma pessoa, sabe? Mas sabe qual é o problema de hoje, vejo no digital? É que a inteligência artificial, ela tá numa velocidade tão grande que as social medias, não tudo, não todo mundo, né? Mas assim, em grande maioria, elas não acompanham esse avanço. E assim, eu sempre faço curso de produção de conteúdo o tempo inteiro. Por quê? Porque muda. De 2 em 2 meses, muda. Muda mesmo, as coisas mudam É muito completamente. rápido, né? Muito rápido. É muito Então, rápido. por isso que eu acho muito desafiador contratar uma pessoa fazer, porque ela não vai acompanhar o avanço. E aí ela faz aquele post institucional que não agrega, não engaja mais. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? Vocês. Notem aí quem tiver assistindo. Hoje, não, vamos lá. Há 2 anos, quando você entrou na minha oficina, há 2, 3 anos, o que engajava na rede social?
para você colocar ali uma dica, 5 dicas para não sei o quê, lista de não sei, como os livros assim como o meu, e aí você botava a lista do livro. Se você gostou do livro tal, você vai gostar do meu livro. Isso funcionava 2 anos. E o que eu vejo de gente fazendo isso até hoje, e a coisa não engajando. E a social Eu media também faz vejo. isso. E a social media faz isso porque ela parou em 2024. E aí o que acontece? Com o surgimento, né, inteligência inteligência artificial, o que aconteceu? Os posts técnicos floparam. Então, se eu chegar para você e falar assim: "Deixa eu fazer uma propaganda aqui do meu serviço, leitura crítica". Aí eu ponho: "Leitura crítica é tará, tarará, tarará. Eu analiso XYZ. E aí você sai com o seu livro assim, assim, e eu faço assim, assim. Se você gostaria de se você quiser informações sobre o serviço, clique aqui". Isso não funciona mais. Então, quando a gente contrata uma pessoa, a pessoa tem que estar antenada. E eu penso, a pessoa que está antenada, porque minha cabeça, né, ela não para. A pessoa que está antenada, ela, ela custa caro. E você não vai conseguir pagar. É porque não é Entende? só você acompanhar, né? Não é só você acompanhar e tentar analisar. É você estudar e tem que pagar por isso, né? Implementar. E assim, por exemplo, eu tenho. Eu faço live há muitos anos, né, Lê? Eu faço live desde 2019, sei lá, não, 2020, na época da pandemia. Eu comecei a fazer live, eu abri a câmera, tava todo mundo em casa. Minhas lives vinham do 20, 30 pessoas na live, isso em 2020. E eu chegava, oi! Aí eu chegava assim, ó. Não sabia nem enquadrar, era assim, ó, que a minha live. Eu ficava assim, oi, gente, boa noite, tudo bem? Vamos falar sobre literatura? Aí eu Mas vejo se tem pessoas. uma coisa que não deve mudar nunca, é a iniciativa e a coragem, né? Porque você pode Alê, saber um monte de coisa, você pode entender do algoritmo, você pode estar antenado com os rumos que o Instagram vai dando para driblar todo mundo, começar todo mundo do zero. Mas se você não tiver iniciativa e cara de você não tiver pau. cara de Não, pau, não vai cara de adiantar nada. pau. Cara de pau. E assim, eu tô muito orgulhosa de você, viu? Tô vendo você, assim, produzindo Cara de pau. conteúdo, cara de pau mesmo. Quem diria? Quando eu falava assim, vamos fazer um Reels pra Você publicar, pra, sabe, né? Você Liz, lembra? que você sabe que eu gosto de estudar também, né? Uhum. Enfim, fico me cobrando ali de estar, de entender as coisas e tentar fazer tudo. E eu tive realmente, tive, não tenho, né? É um verbo no presente, e amanhã ele ainda será no presente. Amanhã eu também vou dizer eu tenho muita dificuldade em me manter nas redes sociais, assim. Eu acho cansativo, né? Eu acho que é cansativo porque parece que a gente está remando contra a maré. Eu acho que é difícil porque realmente não é para todo mundo. Aliás, eu acho que é difícil para a grande maioria. E aí eu tentava fazer. Eu fui lá na sua aula, uma das coisas que eu fiz foi com você. E aí eu voltava e falava, então eu vou me organizar, assumir compromisso comigo, com a quantidade de vezes na semana, porque também não adianta fazer um monte de coisa todo dia, enfim. Então, que formato que vai usar, que dia da semana que vai ser assim, que dia da semana que vai ser assado. E fiz, inclusive, aquelas coisinhas bem clichês de virada de ano, como um compromisso comigo mesmo, com a minha carreira, vou fazer. Mas eu nem
enganei, porque eu só escrevi no papel e eu não cumpri. E aí mas eu tentava. E aí tudo que eu fazia, eu achava que não estava legal. Meu filho está aqui, a Linei está aqui, a Adri Que também está legal. aqui, a Márcia está aqui. Obrigada, gente. A Ana Paula está aqui, a Adri também estava. E aí, eu fazia e achava que não estava bom. Ou eu fazia e postava de um jeito que não era tempo suficiente para a leitura do que eu tinha escrito. Ou eu queria usar uma foto que determinado formato do Instagram cortava. Eu fazia um vídeo que eu achava que o olho estava assim, que a boca estava assada, que não estava bom. Normal. Enfim, nada estava bom. E eu trabalhei durante muito tempo, como eu disse, na educação, e uma das funções que eu desempenhei foi de formadora e de coordenadora do centro de formação da rede municipal inteira. E a gente pegou o período da pandemia, né, fazendo formação Vídeos. online, e inclusive fazia formação para ensinar a usar a tecnologia para dar aula remota Uhum. para os alunos da rede municipal e fazer as reuniões de trabalho online. Enfim, coisas basiconas ali, que naquela época a maioria de nós não sabia fazer, né? E eu liderava um grupo que eu amo de paixão, assim, que foi a equipe mais maravilhosa que eu já trabalhei, muito comprometida, e a gente estava no mesmo pé, no sentido de que tudo era novo para todo mundo, mas a gente, como equipe do Centro de Formação, tinha uma responsabilidade de estudar e passar o pouco de cada vez que a gente fosse aprendendo para todo mundo. Resumo da ópera, isso virou uma quantidade enorme de informação online que a gente forneceu na rede municipal. Inclusive, tem o canal do Legal. Cepam na época, no YouTube também. E aí eu fui olhar. Eu falei, por que eu não consigo gravar um vídeo em casa, conseguindo medir certinho, ver se a luz não sei o que lá, o microfone não sei o que lá. E naquela época eu ligava a câmera e fazia, às vezes, até o papel da pessoa que tinha coragem de fazer perguntas que ninguém tinha coragem de fazer, com medo de parecer meio burrinha, sabe? E eu falava, pegava ali que a coisa estava ficando um pouco complicada, que ninguém perguntava, fazia as perguntas, aí, ia engajando a galera e tal. E eu olhei lá, eu falei, eu tenho orgulho de ter feito isso. Não é uma coisa que eu olho e falo, ai, olha, ficou gravado para a posteridade isso, que horror. Aí eu falei, eu vou ter que usar isso agora, voltada para a carreira de escritora e para a literatura. Se eu não assumir o compromisso que eu fiz comigo mesma, eu, como uma pessoa que assume compromisso com os outros, eu vou cumprir. E aí eu falei, vou começar a fazer live com gente que tope estar comigo conversando, né? Seja escritora, não seja escritora, tanto faz. Vou conversar com a mulherada. E aí, montei ali o projeto, que eu não queria que fosse nada muito rígido, tanto que isso vocês vão ter uma colega de Ney que eu chamei ela para voltar, porque um dia que ela participou deu bastante dificuldade para ela entrar na tela, ela ficou bem pouquinho. Eu falei, eu vou te chamar de novo. Encontrei com ela na África, falou, no dia do nosso encontro, posso te entrevistar? Eu falei, agora eu te convido para participar da live e você me entrevista. Beleza, e a ideia é essa mesmo, que não tenha uma rigidez, né, uma coisa engessada. Então, não é só escritora, não é só professora, né, é mulher para falar da vida. Vai ter um episódio que chama Aposentei Agora. Vai Ah, ter de tudo, legal. entendeu? Vai ser bem legal. E aí foi o que me deu esse start. Eu falei, dessa maneira, eu vou antes de mais nada, conectar com mais pessoas, né? Vou ter sempre um material, um motivo para estar postando, um recorte para poder relembrar o que já passou. Enfim, é uma maneira de eu me sentir coerente, eu acho. Eu acho que o Sim. que eu precisava era realmente fazer sentido, né? Não apenas ter ali nada de errado com quem consegue fazer. Eu não conseguia fazer. E aí acabou que a coisa estava ficando muito estagnada. E aí surgiu o Eu, Elas, Nós, né? E aí eu tô
Ele vai Legal, avançar, né? né? Estou aí buscando umas parcerias em plataforma para ele também ficar disponível em mais lugares. E é isso, eu acho Entendi. que tem muito a ver com o nome do nosso encontro, né? Que são os caminhos, né? Então, tem coisa Exato. que você faz com muita tranquilidade, que eu entendi que tem que fazer, mas não consegui daquela forma. E talvez este momento me dê o que me faltou até então para eu voltar e fazer também de outra forma, porque não precisa ser de um jeito só, né? Mas Exatamente. a gente vai se achando, né? Vai se encontrando da maneira que se sente mais Sim, confortável, né? sim, sim, É com bem legal. certeza, com certeza. Bom, vamos avançar aqui. Liz, o que é leitura crítica? O que costuma acontecer com livros publicados sem a leitura crítica? Última pergunta. Bom, a leitura crítica, ela é um olhar profissional de uma pessoa que tem ali conhecimento de narratologia perante um livro. Então, quando eu falo narratologia, não é só ficção, tá? É livro gênero. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de ficção. Quando a gente escreve um livro de ficção, seja ele romance ou ficção curta, conto, né? Ficção geral. Você conta uma história, essa história tem um personagem, esse personagem ele tem um conflito, algo está acontecendo na vida dele, porque se não tiver algo acontecendo, você não precisa contar a história, né? Então existe algo que acontece e, e ele sai de um ponto B, né? Então esse é o fim da história. Só que esse trajeto do ponto A ao ponto B é, é um percurso árduo, né? Por quê? Porque um personagem ele quer algo e ele não tem esse algo e ele vai buscando ao longo da história esse algo. O algo pode ser externo, pode ser interno, pode ser filosófico, não importa. Quando eu estou diante de uma história de ficção, o que eu vou analisar nessa história? Esse percurso. Eu vou analisar como esse personagem começou e como ele termina, né? Como você fez esse arco. Então, eu vou analisar a profundidade do personagem, né? O conflito interno, o conflito externo, o conflito filosófico dele, o argumento da história. Por que você está contando essa história? Essa história tem um argumento plausível? Como você construiu essa trama? Como você desenvolveu esse argumento? Você construiu um clímax da história. E assim, quando eu falo clímax, as pessoas pensam, é uma história de aventura. Não, não precisa. O clímax não precisa ser uma história de aventura ou um assassinato, tá? O clímax, inclusive, pode ser algo interno no personagem. Como você construiu esse clímax? Como você finalizou essa história? Tudo isso eu vou analisar. Por quê? Porque quando um autor escreve uma história, ele está tão apaixonado por aquela história, e aí seja uma história de ficção, seja um livro de outra coisa, ele está tão apaixonado que ele não enxerga. Eu vou dar um exemplo. Eu já peguei livros, por exemplo, que eram lineares, não existia esse movimento na história. Então, problema disso? O problema disso é que você não vai enxergar que a sua história está linear. Então, E a leitura e não essa vai. história não segura o leitor, né? E essa história não segura o leitor. Então, o que eu, como profissional, tenho que fazer? Eu vou fazer a leitura crítica em três camadas.
eu vou analisar a narratologia, então é isso que eu falei aqui da história interna do livro, né? O que você conta, como você conta, quem é o personagem, como você construiu essa história, como você começou, desenvolveu, finalizou, e todos os pontos da história. E é uma aula, né? Se eu fosse dar aqui, é uma aula. A segunda camada, a linguagem. Então, por exemplo, o que seria a linguagem? Para quem é esse livro? É importante que o leitor crítico tenha essa visão. E é importante que o autor tenha essa visão, porque quando a gente escreve, a gente tem que pensar quem vai ler a minha história. Porque se você não pensar nisso, você tem ali uma linguagem genérica e pode cometer erros. Por exemplo, vamos supor que seja um livro de infanto-juvenil. Então, existe uma linguagem específica para essa de idade. Um livro para mulheres, não que o livro para mulheres seja um gênero, tá, gente? Não é isso. Mas Na verdade, a gente quem está vai ler? falando do público-alvo do nosso livro, né, Liz? Não Exatamente, de estou falando de gênero, né? gênero, não estou falando de gênero, nem de Isso. subgênero, eu estou falando do público-alvo. Eu tenho que E pensar nem, quem e vai nem ler. significa, e nem significa que quando a gente constrói esse público-alvo na nossa cabeça e documenta ele e norteia a Pode nossa vazar, escrita, pode, é, pode. e nem significa que só essas pessoas que se encaixam nesse perfil vão Não. ler nosso livro, mas ele ajuda a nos manter coerente na Uhum, linguagem, no ritmo, exatamente. no vocabulário, né? Porque se você está comunicando com uma mulher, você vai escolher palavras para essa mulher. Você vai escolher comunicar de uma forma. Você vai, inclusive, construir uma cena diferente, um ponto de vista diferente se fosse para um homem, por exemplo, ler. Não que o homem não vá ler o meu livro, não é isso. Mas se você já pensa no público-alvo, te ajuda muito. A segunda camada, a linguagem. E o leitor crítico vai olhar isso. E a terceira camada é o mercado. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? Nós vivemos no século XXI, tá bom? Então, se eu apresento um personagem ou um personagem protagonista que você quer que ele seja amado, né? Feito pelo público, e você coloca um argumento numa história ou um comportamento desse personagem misógino, por exemplo, ou ele. E aí você romantiza a violência, você traz um discurso que não condiz com o mercado e não condiz com a sociedade de hoje, porque o mercado ele reflete a sociedade. Então, assim, eu já recusei fazer leitura crítica de vários livros que eu não concordava com o contexto e a pessoa não queria mudar. Eu falei, olha, sinto muito, eu entendo, mas o mercado não vai aceitar a sua visão. Você está romantizando uma coisa que não se romantiza hoje. E a pessoa, tudo bem, então eu não vou fazer, tá ótimo. Também não quero fazer, porque assim, não tem como, né? Então, a É porque terceira via é é o o seu nome nome. profissionalmente falando que vai no livro como a profissional que fez isso. E aí é o seu Exatamente. direito não querer que o Não, seu nome esteja relacionado, né, com um não. trabalho que passa uma ideia que você discorda e que é para discordar mesmo. E é para discordar. É para discordar Exato. mesmo. Eu acho assim, não que a gente esteja dizendo que a gente não vai encontrar, não deve encontrar personagens com características socialmente questionáveis, né? A gente Não é está falando isso. de É, ficção, a gente vai ter não. assassino, a gente vai ter Sim, estuprador, a gente vai sim, ter todos sim. eles. Mas A a questão não é questão essa. a questão é que a Quantidade. obra tem que deixar clara
que o autor, a autora tem que deixar claro em sua obra que é uma crítica, que essa pessoa não é o mocinho Exato. da novela, essa pessoa não é o exemplo a ser seguido, né? E aí tem mesmo que tomar muito cuidado e esse olhar externo, ele com certeza Porque faz toda a às diferença. vezes, não, uma vez eu fui fazer uma leitura crítica de uma pessoa que eu fui pontuei isso, né? Eu não lembro agora, também não vou expor a autora, mas Sim, assim, eu lembro que foi algo que eu percebi na protagonista, eu falei assim, olha, ela é muito passiva. Diante desse contexto, ela não deveria ser passiva. Eu sei que você construiu ela, mas assim, dentro do conta-gotas da construção que você tá fazendo com ela, diante desse contexto, tinha um porquê que eu estava falando aquilo. E aí eu falei assim: olha, eu acho que você deve fazer algo para elevar essa mulher, né? Essa protagonista. Ela tem que ter mais voz, ela não tem voz no próprio livro. Falei, e a autora chegou para mim e disse: eu nunca tinha percebido isso. E muita gente já leu e não me falou isso. Falei, pois é, por isso que é importante um leitor crítico. E as pessoas acham que, mas o leitor crítico vai mudar o meu livro. Não vai, gente. Muito pelo contrário, vai abrir horizontes que sim. você sozinha não consegue enxergar. E aí você fez uma pergunta interessante, você falou assim: e quem não faz leitura crítica, o que acontece? Acontece da pessoa publicar o livro cheio de erro, como esses erros que eu comentei aqui, né? Erros grotescos, assim, detalhes e erros enormes, inclusive de pontos de vista que não são aceitos assim na sociedade e erros mesmo de trama, de conflito. Aí você fala, mas eu já li o meu livro, já. Mas você não é o, o É, é, profissional, e você isso é não muito, enxerga. Você é, não enxerga. e é muito Você legal fez, bater você fez nessa leitura tecla. crítica comigo. Sim, sim. Aquilo que eu E é pontuei para você, muito. Foi. você não viu, você não tinha visto antes, E é né? muito legal a gente pontuar isso, porque não tem absolutamente nada a ver com falta de alguma coisa ou incompetência, não tem nada a ver com isso. É algo totalmente inerente ao processo de escrita. É algo que eu falo que tudo que está perto demais da gente, A gente tudo não que está perto enxerga. demais, seja por fora, seja por dentro, né? Tudo Uhum. que está doendo demais, tudo que está triste demais, tudo que está feliz demais, tudo que você está escrevendo há meses, e olhando para aquilo, dia sim, dia sim, dia não, dia sim, dia sim, dia não, é perto demais, tanto fisicamente quanto emocionalmente, né? Exato. É perfeitamente natural a gente não identificar até coisas tipo simples, como sei Detalhes lá, simples. um tempo verbal que entra em Tempo contradição, verbal, exato. Um personagem que ou a sumiu. voz narrativa. Você Então, está escrevendo em terceira pessoa, daí a pouco tá um eu ali, eu. Mas não era não ela? é. Exatamente. E a pessoa não É, percebe, ela lê 300 vezes, ela não não. vai enxergar. Então, por isso que é importante a leitura crítica, porque ela tem esse olhar profissional que você não vai ter. E assim, eu me incluo, tá? Quando eu faço meu livro, eu não posso fazer leitura crítica do meu próprio livro. Não tem Isso, como, eu é não um vou olhar de enxergar, fora, é um eu não olhar vou. especializado, mas é do outro, né, Liz? É, o meu E livro. muito do que você falou, ele ultrapassa até o que a gente estuda como leitura crítica, porque ele chega no momento da leitura sensível, que é quando a gente aborda questões históricas, sociais, Específicas, é. bastante importantes. Então, sei lá, você vai escrever e no meio da sua história, uma das personagens tem alguma deficiência. Tome cuidado com o Exato. que você vai Tome escrever, tome cuidado. cuidado com a nomenclatura, tome cuidado para não ser capacitista, tome cuidado, né? Uhum. E a gente não é obrigada a saber tudo, mas a gente precisa
está conectado e está buscando pessoas que fazem esse tipo de Exato. trabalho. Porque, assim, gente, é maravilhoso ter um livro publicado, é maravilhoso o livro existir, né? Mas a gente precisa fazer todos os esforços possíveis para que ele exista e você não queira que ele fique escondido, né? Que você tenha orgulho dele, que você goste do Exato. que você produziu, do trabalho que você conseguiu fazer, das pessoas que você contratou para estar nessa jornada com você. Eu tenho para mim que a leitura crítica e a leitura sensível, elas são a virada de chave para a qualidade do livro, sabe? Eu Exatamente. acho que Eu é. chamo eu chamo de diamante bruto, né, quando o livro sai da mão do escritor e vai para a preparação de texto, seja ela leitura crítica, sensível, revisão, ele é um diamante bruto, então a gente precisa lapidar. Ele não está pronto, o livro está cru, e as pessoas não entendem isso. E assim, eu entendo que, o meu filho aquele trabalho que eu estou 5, 10 anos escrevendo. Agora, olha só a questão dos 5, 10 anos escrevendo. Eu não sou a mesma Liz de 2026, eu não sou a mesma Liz de 2020. Eu estou escrevendo um livro há 6 anos, ou dei uma parada, fiz um hiatus e comecei a escrever de novo, o que você começou a escrever foi outra. E olha isso como é. Então, assim, se você não enxergar isso, quem vai enxergar, né? Ou seja, você não vai enxergar, alguém tem que enxergar isso para você. Às vezes a pessoa fala, mas eu estou 10 anos escrevendo meu livro, como que eu vou apresentar para uma pessoa? Aí eu falo o seguinte: você vai apresentar, se Deus quiser, para milhares de pessoas. Só a primeira, né? Então, assim, e vou Esse abrir o argumento é bom, esse horizonte do argumento é bom. e vou abrir o horizonte do seu livro, porque assim, não é sobre pagar uma revisão, né, uma leitura crítica, não é só sobre a forma que você vai publicar teu livro, porque editoras que têm publicação tradicional, elas fazem seleção e fazem mesmo, a gente sabe disso. E aí a probabilidade de você uma seleção quando você faz leitura crítica. Por quê? Porque o editor que vai avaliar teu livro, ele é um leitor. Ele é um leitor de, assim, né? Ele, primeiro de tudo, ele é um leitor. Então, assim, a gente precisa entender que, que não é um luxo, que não é opcional. Assim, não vou falar obrigatório. Não, não é obrigatório, gente. Mas se você quer colocar no mundo um livro que seja bem recebido pelo leitor, tenha coerência, verossimilhança, você precisa preparar o texto, você precisa fazer a leitura crítica. Se não, o teu leitor ele vai abrir, ele vai ler e ele vai sentir alguma coisa que ele não sabe nomear, e ele vai falar assim: que esquisito. O nome do personagem era Rodrigo, o irmão do protagonista agora é Bernardo. Acontece, entendeu? E aí é necessário isso, né? A gente para pensar e aí coisa toda do por que necessita, por que é importante. E aí eu vou a mais uma camada, não é só porque eu sou a primeira pessoa e você vai apresentar teu livro para o mundo, mas eu penso assim, livro é documento, livro é documento. Eu, você, todos nós um dia vamos embora desta vida. A gente não sabe quando, né? Mas a gente vai. Mas o nosso livro, ele vai ficar aqui. Ele vai ficar na estante do nosso filho, do nosso sobrinho, do nosso neto, e aí por aí vai. Uma biblioteca municipal, nacional. Teu livro vai ficar e você vai embora. Que tipo de história você quer colocar teu nome na capa? Entendeu?
Por isso que eu falo, por isso que a leitura crítica é muito importante. É verdade, Liz. Bom, é como você disse, né? Cada coisinha que a gente vai despertando nas perguntas é um tema para uma aula toda, né? E Dá até para mais uma de uma aula. aula. É, mas vamos lá. Eu vou dar um start aqui no quadro. Não fui eu que escrevi, mas adoraria ter escrito. E vou Uhum. passar a bola para a Liz. Mas eu já vou também falar do que eu escrevi e eu adoro. Que a gente já junta os dois quadros. Eu tenho um livro aqui, chama Rugido. Ele é da mesma autora dos Sete Maridos da Evelyn Hugo, só que esse é de contos. E ele é de contos onde as personagens principais são mulheres, passando por coisas muito triviais da vida, mas que para resolver aquela coisinha trivial da vida, tipo um atraso, maternidade, conciliar a função, ela desenvolve algum poder, que aí surge o realismo mágico no livro. Eu adoro Que esse livro. lindo. Adoro. Então, sei lá, uma mãe que ao levar o filho na escola sente ali o constrangimento por questões sociais e tal, e ela desenvolve asas, e aí na hora de ela levar o filho dela, ela passa por cima de todas as mulheres. Assim, é muito legal esse livro. E um outro que eu queria indicar também, para não falar tudo da Clarice Lispector, no livro Todos os Contos da Clarice Lispector tem um chamado A Procura de uma Dignidade. Fiquei apaixonada por esse conto. É Eu um amo. conto extremamente sensível, que vai nos conduzindo através da personagem da senhora Bennet. Não sei se esse é o nome dela. Senhora Eu não Xavier. lembro, não lembro a, Xavier. não lembro E a ela personagem. vai perdendo ali, a gente vai percebendo como sente, como passa esse momento de ir perdendo a, a lógica, a memória. É um Alzheimer, conto né? maravilhoso de uma senhora ali. E fui eu que escrevi e adoro. Que linda. Fui eu que escrevi e adoro No Caminho Contra a Coragem. Quem tiver ainda à procura dele, tem uma galera para entregar ainda, mas tem mais aqui, é só chamar. E você, Liz, conta para Tenho. nós. Eu tenho muitas indicações, mas assim, foi difícil escolher. Eu tenho um livro que, assim, quando eu estava na faculdade, teve um professor chamado Marco Medeiros, que ele era fissurado em Clarice Lispector. Então, eu nunca tinha lido Clarice Lispector. E aí a gente teve que fazer um trabalho sobre os contos de Clarice Lispector e assim, a gente leu acho que mais de 100, eu não lembro. E, e ao mesmo tempo que eu odiei ficar lendo aquilo, mas eu fiquei apaixonada por Clarice. Eu fui conhecer realmente o trabalho de Clarice faculdade. Porque na escola a gente lia, mas era algo muito subjetivo, eu não conseguia alcançar aquilo, sabe? E quando eu fui devorar, eu já li tudo da Clarice, tenho todos os livros, inclusive. Eu não tô em casa, então assim, vou falar aqui porque eu peguei o livro aqui, e eu tenho um livro de cabeceira maravilhoso que se chama A Descoberta do Mundo. Livro dela de crônicas que ela escrevia no Jornal do Brasil. Então, reuniram todos essas crônicas e e ela fala de uma forma muito popular, de forma bem clariciana, né? A rotina, o existencialismo da mulher. E eu, há pouco tempo, fui reler esse livro. Eu li várias vezes, li com 20 anos,
e hoje eu tô com 39. Então eu comecei a ler de novo e nossa, eu consigo me identificar ainda mais, assim, com a escrita É dela. incrível, né? E ela, e ela escrevia sobre a mulher de uma forma muito, ao mesmo tempo que era sutil, mas era profunda, sabe? Esse existencialismo é muito, muito nela. E eu tenho muito essa coisa da escrita da alma, né? Eu acho que quem escreve é a alma, não somos nós. Então, a Alice escreve com a alma de uma forma que acho que ninguém no mundo conseguiu escrever. Eu acho que e ao lado dela, talvez a Virginia Woolf, mas assim, é, é, eu tenho essa coisa com esse livro. Então, seria um livro que eu gostaria de ter escrito, talvez, com muita pretensão, mas Mas eu é acho o nosso momento de é um tietar, de é um momento admirar. de tietar. Eu, eu, eu tenho um livro que é um livro assim muito fofo, que é o livro do Valcir Carrasco, telenovelista, né? Ele escreveu um livro, ele tem todo uma escrita espírita, né? Tanto nessa novela agora tá, não tem, ele tem um elemento espiritual e tal, e eu sou adepta muito ao espiritismo e tal, a esoterismo e tudo. E aí eu tenho esse livro também, que eu vou indicar, que eu tenho, gente, eu não consigo gravar nada. Tô até vendo aqui, deixa eu só. Valcia. Falei, gente, como é que é o nome do livro mesmo? Para sempre, Juntos para sempre. Acho que é uma coisa assim, peraí. Juntos para. Esse livro, uma amiga me deu, esse mesmo. Juntos para sempre. Ele é muito interessante, porque ele conta a história de um advogado bem-sucedido que mora em São Paulo e tal, e aí ele vai para. Ele tem um caso para resolver no interior de Minas, interior de São Paulo, não lembro agora. E ali ele tem várias. Ele encontra uma moça e ele descobre que é a moça do sonho dele, que ele tem um sonho corriqueiro desde novo, para uma mulher que tem ali eles presenciam uma cena da Inquisição. E ele tem essa cena na cabeça, e aí ele vai cobrir esse caso, porque ele é advogado, né? E ele encontra a mulher do sonho, e aí é muito louco. Aí fala de reencarnação, né? É bem interessante. E a primeira vez que eu li esse livro, eu li num dia. Eu abri, eu vi o livro acabou, falei, que isso? Aí que eu vi, gente, eu consigo ler um livro num dia só. Eu tive no hiperfoco, eu falei assim, gente, que Tem, loucura. tem livro que tem livro que É, arrebata a gente, né? exato. E assim, esse livro é muito fofo. Ele não é. Agora eu descobri que tem um filme, nem sabia que tinha filme dele. Mas vou até assistir. Lembrei aqui, estava vendo aqui, a história, né, ele vai até a moça em Campos de Jordão, São Campos de Jordão. E é muito fofa essa história, e ao mesmo tempo ela é profunda. Então, é, eu, não é um livro que muita gente conhece, então eu gosto de indicar, porque as pessoas não Fica a conhecem dica. O Valcir Carrasco como escritor, conhecem como o escritor de novela, né? E aí é bem interessante, eu amo esse livro. E aí tem o meu livro, Cicatrizes ao Sol, que a Lê mostrou. Ele tá esgotado, gente, que maravilha. E assim, eu tenho um exemplar aqui em casa, só que eu não tô achando. Sério? Menina, não, eu tô na casa dos meus pais, eu não tô em casa.
E aí eu trouxe, É, sempre eu trago por conta de live, por conta de alguma coisa que eu quero fazer, foto, alguma coisa assim. Só que eu não tô achando que eu comecei a fazer minha mala de volta, que amanhã eu volto pra casa, do livro. Mas enfim, eu falei, a Bia deve ter, ela vai mostrar. Mas aí tem tá Os Limites ao garantido aqui. Sol, que é o livro, é o meu mais recente. Eu nunca falo o último, eu aprendi isso, não pode falar o último. Tá? O mais recente, o lançamento mais recente foi ano passado. E é um livro de Muito bom. poesia, ele conta uma história de autoconhecimento, né? Se você repara, ele tem duas vertentes. Ele tem o encontro de uma mulher com ela mesma e o encontro dela mesma com outra pessoa do passado. Então, são duas vertentes de leitura, né? Você pode fazer essas duas leituras. E eu escrevi esse livro em 2024, né? E, e é o mais recente, e ele fala dessa conexão de alma que um encontro pode ter. Porque eu tenho essa coisa da reencarnação, eu gosto desse tema. Eu gosto, E a né? E gente, aí, algumas coisas viram nossas características, né? As coisas que a gente acredita viram nossas sim, características a na forma da escrita, gente né? escrever, exato, é. Eu sempre falo, né? Eu falo isso para vocês lá. Você já participou da oficina, você sabe? Tem um exercício que eu faço com as alunas, que é assim: que palavras sempre aparecem no seu texto? E isso é muito, muito forte, Muito revelador, né? muito revelador, principalmente para poesia. Então, gente, que palavras mais aparecem? Todo mundo tem essa coisa. "Pô, será que eu tenho palavras corriqueiras?" Eu falei, tem, vai lá olhar. Sei lá, alma. Você vê alma em todos os seus textos. Rio, você vê espelho, tem sempre. Então, assim, nossa visão de mundo é aquilo que a gente gosta de escrever. Isso é muito interessante, né? É, eu acho que Característica, essa marca que a gente tem. Oi, Sibeli. faz Muito parte do nosso legal isso. autoconhecimento mesmo enquanto escritora, né? A Sibeli Laurentina entrou, deu uma boa noite para nós. Sim, minha Sibeli, querida, amiga. obrigada pela presença. Sibeli é Rodolfo, maravilhosa, escritora. Marisa, a Meg também entrou. Quebrada em versos, gente, brigadão. Bom, agora a gente está na nossa reta final. Eu vou aqui mencionar que a Liz também escreveu A Orelha do Meu Livro, disse assim para mim: no caminho da vida há encontros que nos transformam. Entre memórias, afetos e resistências, essas páginas revelam a força da palavra poética como lugar de cura, denúncia e celebração. Com sensibilidade e coragem, a autora costura versos que atravessam dores íntimas e coletivas, da saudade à amizade, do amor à exaustão feminina, da memória da infância à resistência cotidiana. Este livro é convite e companhia, um espaço onde cada leitor e cada leitora poderão se reconhecer, rir, chorar, sonhar e, sobretudo, encontrar a esperança. No caminho contra a coragem, é mais do que poesia, é um manifesto pela vida, pela liberdade e pelo amor que se constrói todos os dias. Diretamente de Luiz Negrão para No Caminho contra a Coragem. Eu amei. Ela escreveu outras coisas também, mas esse trechinho veio para cá. Para a gente finalizar, Liz, a gente vai aqui aproveitar a reta final para compartilhar com a galera a nossa agenda e que está rolando. Eu vou estar no sábado, agora, acho que é dia. Que dia que é sábado, gente? A 15, perdida aqui. 15, 15. 15, dia 15 às 16 horas, na Livraria Leitura do Shopping Dom Pedro, junto com o selo Capitolinas, com No Caminho contra a Coragem e os livros das outras 5 autoras que também publicaram nessa primeira oportunidade
de publicação do selo Capitolinas. Estou muito feliz de estar participando desse Legal. evento. A partir de amanhã eu vou começar a soltar as divulgações, estou só esperando o card oficial do evento. Depois eu Ah, tenho a próxima live aqui do Eu, Elas, Nós. Eu vou receber duas amigas que eu amo muito, que é a Jane Lúcia Botti Amaral e a Adriana Olivato Arantes. E a gente vai conversar sobre muita literatura, mas é o episódio que eu vou denominar de Aposentei Agora. Vai ser divertido, hein? Elas estão que acompanhando legal. aí de vez em quando para participar. Que E dia que no vai dia ser? 21. Que Oi? dia? Que dia vai Da ser? próxima segunda, no dia Que 17, na dia? próxima live. E no dia 21 do 8, vai ter o lançamento da minha querida amiga Salete com o livro dela Entre Silêncios, que é um dos livros publicados também pelo selo Capitolinas. Ela vai fazer o lançamento desse livro e ela me convidou para fazer a mediação da mesa para apresentá-la como Ai, que escritora. Eu fiquei legal. super honrada. Falei que esse Eu, Elas, Nós. Não sei se ele vai me ajudar como escritora, mas como apresentadora, mediadora, entrevistadora, vai dar certo. Vai, você vai ver, você vai começar a ser chamada para um monte de coisa, tá? Já Acontece, começou a rolar, já começou viu? a rolar. Em setembro eu vou participar de uma mesa literária num evento de Primavera Literária da Unicamp, que é a faculdade aqui de Campinas. Ó, Mas é isso. E legal. você, Liz, aonde que a gente te acha? Por onde Olha, você anda? Eu sei que vai ter evento por aí. sim, bom, mais perto, agora, eu não tenho muita coisa confirmada, pois eu estou dando a agenda do segundo semestre, mas semana, no dia 16 de agosto, que é domingo, eu vou participar. Quer dizer, eu tô lá todos os dias, mas eu vou lançar na FLIM, que é a Festa Literária Internacional de Niterói, que acontece do dia 13 ao dia 16 de agosto, em Niterói, no Reserva Cultural. E no dia 16 eu vou lançar a antologia Sentimento, que é uma antologia de poesia, que eu organizei junto com a editora Itapuca, que é uma editora da cidade de Niterói, que é da onde eu sou. E vai ser 16 de agosto, às 14 horas, no estande da editora Itapuca. E estarei todos os dias na Festa Literária Internacional de Niterói, Plim, do dia 13, quinta, ao dia 16, domingo, todos os dias lá. Quem quiser me conhecer, quem quiser conversar, está lá. Ser meus livros, né? Então, estarão todos os livros na editora Itapuca. Então, é isso. Esse é o evento que eu tenho programado nesse momento. Tem algumas coisas para acontecer para setembro e outubro também, mas eu ainda não tive a confirmação. Então, não confirmei ainda, não vou confirmar aqui. Mas quem quiser acompanhar meu conteúdo, ter informações sobre as minhas aulas, sobre as oficinas, o meu trabalho de leitura crítica, me sigam, lisnegrão.textos engavetados. No dia, eu ainda não sei o dia certo, mas assim que eu tiver, eu vou confirmar. No final de agosto, eu vou fazer uma aula de preparação de original. Na verdade, não preparação de original, mas preparar o livro, né? Planejar o romance antes mesmo de escrever. Né? Então, essa aula vai acontecer, ela vai ser gratuita e ela vai acontecer no Zoom. Então, eu ainda não sei a data certa, mas assim que eu tiver, quem tiver vontade de assistir a aula, eu vou tudo isso que eu falei aqui com você, né? O que é importante da gente ver na jornada do personagem. Então, eu vou descrever, detalhar tudo isso que é importante para a gente escrever um romance. Por que é importante planejar um romance? Porque você evita escrever excesso
escrever barbas e ter problemas depois para publicar teu livro. Então a gente escreve um romance enorme de 500 páginas, nem sabe que tem 500 páginas. Nossa, mas só 500 páginas. Eu falei, meu filho, não dá, né? E isso acontece por quê? Por conta da, da falta de planejamento. Então, se você planejar, isso diminui, né, a incidência de exceder a escrita do romance. E aí eu vou ensinar como você vai fazer isso. Em uma aula eu vou ensinar como você vai planejar o teu romance. Vai ser bem legal. E aí eu ainda não sei também, ó, as coisas das agendas, porque setembro eu vou estar em BH, vou estar em Curitiba, então tem vários eventos que eu vou participar. Então eu ainda não tenho uma agenda Mas aí você feita. vai divulgando, eu vou repostando Já também, vou. tá Isso, vou bom? divulgar para todo mundo, pode deixar. Combinado então, Liz, muito obrigada de Te novo, de agradeço, verdade, fiquei muito querida. feliz com o nosso papo. Muito Eu obrigada a quem já nos também. acompanhou e todo mundo fica ligado que a partir de amanhã eu já disponibilizo o vídeo na íntegra no meu canal do YouTube e a gente vai fazendo uns recortes para postar por aqui também, tá bom? Ótimo. Obrigada, querida. Um beijo. Beijão, Foi um gente. prazer. Beijão. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Obrigada.